Olá, senhores, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos dar sequência às nossas aulas, vamos dar continuidade ao tema agências reguladoras. Nós vimos no último encontro a Lei 13.848 de 2019, que disciplinou o regime de agências reguladoras na União, para a União Federal. E vimos no bloco passado, na aula passada, vários pontos dessa lei. No final da aula eu falei sobre uma possível pergunta de prova, que era a figura do ombudsman nas agências reguladoras. Então, se ele perguntar o que seria o ombudsman, ora, a palavra ombudsman é uma palavra de origem sueca e que tem como significado a ouvidoria, ser o ouvidor, aquele representante dentro de um Estado para ouvir os reclames daquela sociedade civilmente organizada, dentro de um Estado politicamente organizado. Então, o ombudsman surge na Suécia, nos países suecos, com a ideia de ser o ouvidor geral. Ora, se você já estudou para o Ministério Público, por exemplo, em algum momento, ainda que não tenha estudado, não sei se já ouviu falar, essa expressão ombudsman também é utilizada para, pelo menos no direito brasileiro, denotar o Ministério Público, porque o Ministério Público seria o tutor da ordem jurídica, do ordenamento jurídico, teria essa função de ser o guardião da legalidade, legitimidade, juridicidade dos atos do Estado, ou seja, a proteção, por exemplo, de hipossuficientes. Então, também é utilizada a expressão ombudsman para fazer referência ao Ministério Público na condição de ouvidoria. Só que aqui estamos numa aula de agências reguladoras. E a ideia de ombudsman aqui foi consagrada pelo artigo 22 da Lei 13.848. Olha o artigo 22, joga na tela, por favor. O artigo 22 vai dizer o seguinte: em cada agência reguladora haverá um ouvidor. Então, esse ouvidor seria o ombudsman na agência reguladora, que atuará sem subordinação hierárquica e exercerá as suas atribuições sem acumulação com outras funções. Ou seja, quando a lei diz que o ombudsman na agência reguladora não será subordinado hierarquicamente, significa dizer que ele vai ter autonomia funcional. Porque a ideia de autonomia funcional é justamente uma ideia de ausência de subordinação hierárquica. Volta para mim. Então, quando a lei diz no artigo 22 que o ombudsman não vai ser subordinado ao presidente, por exemplo, da agência reguladora, não vai ser subordinado ao presidente da República, isso mostra que essa ideia de ouvidoria, de ouvidor, daqueles reclames do setor que está sendo regulado, muitas vezes o consumidor percebe que a concessionária de serviço público naquele setor regulado está sendo prejudicado por manobras políticas da concessionária. Ou seja, poderá usar a via do ombudsman para levar seus pleitos a esta figura, a esta autoridade criada por lei, e ela poderá provocar o presidente da agência reguladora, por exemplo, poderá provocar órgãos estatais de controle como o Ministério Público para levar esses informes, para levar e manejar as possíveis ações cabíveis para combate daquele abuso, por exemplo, do poder econômico pelo setor regulado. Então, joga na tela. O parágrafo 1º do artigo 22 diz o seguinte: são atribuições do ouvidor, do ombudsman, zelar pela qualidade e tempestividade dos serviços prestados pela agência reguladora. Imagine que a agência reguladora esteja passando por um processo de captura. Eu falei nos blocos passados da teoria da captura, que seria aquela hipótese em que o órgão regulador o órgão ou entidade, aqui no caso a entidade, a agência reguladora, a entidade reguladora, a agência reguladora, é capturada pelo setor regulado. Então, as concessionárias de serviço público capturam o órgão regulado para estipular, por exemplo, regras, ou seja, normas da agência reguladora para beneficiar as concessionárias de serviço público. Então, estaremos diante aqui de uma situação em que o órgão regulador, a entidade reguladora, está sendo capturado pela concessionária. A concessionária é um agente econômico que está prestando um serviço público que tem um viés lucrativo, em detrimento ao usuário do serviço. E aí o ouvidor seria uma figura para, obviamente, intervir nessas situações, evitando, por exemplo, o abuso do poder econômico e afastando a teoria da captura. Joga na tela. São atribuições do ouvidor acompanhar o processo interno de apuração de denúncias e reclamações dos interessados contra a atuação da agência reguladora que poderia estar sofrendo um processo de captura. Elaborar relatório anual de ouvidoria sobre a atividade da agência.
Como é que vai ser escolhido o ombudsman na agência reguladora? Artigo 23 da lei. O ouvidor será escolhido pelo presidente da República e por ele nomeado após prévia nomeação pelo Senado Federal. Ora, senhores, aqui eu estou diante de um ato administrativo complexo. Ou seja, significa dizer que o ombudsman é escolhido por nomeação pelo presidente da República mais aprovação do Senado Federal. Então a sua investidura, como dizia o professor Eli Lopes Meirelles, pode voltar para mim, se dá por nomeação mais aprovação. Investidura igual a nomeação mais aprovação. A gente vai ver que isso aqui é um ato administrativo complexo quando eu falar de atos administrativos. Vou falar também dos efeitos prodrômicos dos atos administrativos nos atos administrativos complexos, mas numa aula própria de ato administrativo. Por hora, você precisa saber que o ombudsman, de acordo com o artigo 22 desta lei, com o artigo 23, ele é escolhido pelo presidente da República e é aprovado sua escolha pelo Senado Federal. Ou seja, aqui eu estou diante de um ato administrativo complexo. Tudo bem? E por último, joga na tela, por favor. Olha esse parágrafo 2º. É vedado ao ouvidor, ao ombudsman, ter participação direta ou indireta em empresa sob regulação. Então ele não pode participar da empresa reguladora ou da empresa regulada, sob pena de ser aqui uma hipótese de teoria da captura no sistema regulatório. Ou seja, na qual o agente regulado captura o regulador e captura até o ouvidor, o ombudsman. E a lei veda isso expressamente no artigo 23, parágrafo 2º. Tudo bem? Então, no final da aula passada, ficou faltando falar do ombudsman na figura da agência reguladora, que está no artigo 22 da Lei 13.848 de 2019. E volto a dizer, isso é uma novidade legislativa. Então, se é uma novidade legislativa, numa prova oral para delegado, por exemplo, ele pode abordar esse tema. E o candidato que não estiver atualizado e tenha estudado com profundidade, com certeza vai ficar boiando nesse tipo de questão. Tranquilo? Para finalizar agências reguladoras, vou falar agora da taxa de regulação nas agências reguladoras. Taxa de regulação nas agências reguladoras, joga na tela, tá aqui, ó. Ora, uma das características da agência reguladora que a gente viu em aulas passadas foi o seguinte: a agência reguladora, ela tem capacidade de autofinanciamento. Então ela tem capacidade de autoadministração, mandato fixo dos dirigentes, exerce uma atividade quase jurisdicional, uma atividade quase legiferante, e ela tem autonomia financeira e orçamentária. E um dos vieses da sua autonomia financeira e orçamentária é ela ter fonte de custeio própria. Então, além de a agência reguladora enviar para o ministério a qual ela se vincula uma proposta de orçamento, tendo ela autonomia orçamentária, então haverá previsão orçamentária na LOA, na Lei Orçamentária Anual, de verbas que são destinadas diretamente à agência reguladora. Ou seja, isso faz com que ela não dependa de repasses de recursos do ministério ao qual ela se vincula. Então, se eu pensar, por exemplo, numa agência reguladora, ANEEL, Energia Elétrica, o Ministério da Energia Elétrica não recebe a verba orçamentária para passar para ela. Ela recebe diretamente a previsão de verbas orçamentárias na Lei Orçamentária Anual, que são destinadas diretamente à agência reguladora, não passando pelo Ministério. Isso dá a essa agência reguladora autonomia financeira e orçamentária. Então esse é um viés, essa é uma característica da agência reguladora. Uma segunda característica nesse campo é a possibilidade de ela ter fonte de custeio própria. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, joga na tela, olha o artigo 47 da Lei 9472 de 97. Então, na sua tela está o artigo 47. O produto da arrecadação da taxa de fiscalização de instalação e funcionamento a que se refere a lei tal será destinado ao Fistel, que é o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, que é gerido pela agência reguladora. Então a agência reguladora, volta para mim, ela tem capacidade de gerar suas próprias receitas, ela tem fonte de custeio própria a partir da cobrança de taxa de regulação, conforme o artigo 47 da lei da Anatel. Aí vem uma pergunta de prova, disse nos blocos passados. Isso inclusive está, ou estava pelo menos, no edital de 2012, que foi o último concurso para delegado do Rio. Se você abrir aí, por curiosidade, o edital para delegado do Rio e for lá na parte administrativa, você vai ver que um dos itens do edital fala assim: natureza jurídica da taxa de regulação cobrada por agências reguladoras. Isso é um item, senhores, expresso do edital. E eu costumo dizer, em todas as turmas que ministro aula já há anos, né, faço isso desde 2005. Ora,
é importante você identificar no edital quais são os pontos marcados pelo examinador. Se você pegar um histórico, por exemplo, das provas para delegado no Rio de Janeiro, na banca oral de constitucional, por exemplo, se você pegar um histórico, você vai ver que uma das questões mais perguntadas na prova oral, quando for sorteado ou quando foi sorteado o ponto 1 de constitucional é: candidato, o que é nacionalidade? Mas, André, por que isso é uma coincidência? Não sei se você já fez alguma prova oral. Mas na prova oral tem sorteio de ponto. Então, prova de delegado do Rio, por exemplo, você tem 6 matérias, e em cada matéria você tem 6 pontos. Então você sentou lá para fazer a prova de constitucional. Aí a banca examinadora, normalmente composta por 3 examinadores, vai pegar um saco com um monte de número dentro. Um saco fechado, né? Vai sacudir e vai te entregar para você sortear um ponto. Aí você sorteou ponto 1. Quando sortear ponto 1, cada examinador da banca vai ter o edital na mão. Aí eles vão pegar o edital e vão olhar quais são os itens da matéria constitucional que estão no ponto 1 do edital. E para sua surpresa ou não, o primeiro ponto do ponto 1 do edital de constitucional de delegado do Rio é nacionalidade. Então o que faz o examinador? Ele olha, vai direto no ponto 1, porque foi o ponto sorteado, e vê que o primeiro item é nacionalidade. Aí normalmente o que eles perguntam? Candidato, o que é nacionalidade? Eu já vi essa pergunta ser cobrada muitas vezes no prova oral para delegado do Rio. Ora, nacionalidade é um vínculo jurídico-político que um cidadão deve ter com um Estado politicamente organizado e soberano, condicionando, ou melhor, destinando direitos e garantias não só para aquele Estado, mas também para o cidadão. Então, nacionalidade é um vínculo jurídico-político conferido a um cidadão que vai garantir a ele direitos e obrigações frente a uma ordem jurídica de um Estado politicamente e soberanamente organizado. Então, nacionalidade é vínculo jurídico. Ora, se eu sei que este é o primeiro item do edital de constitucional, o que eu vou fazer? Eu vou estudar uma possível resposta, se eu estou na prova oral, que poderia me ser perguntada acerca desse item do edital. Aí vamos lá no item 5 de penal, por exemplo. Aí tem lá, fato típico, elementares do fato típico. Aí se for sorteado o ponto 5 de penal, primeiro item, elementares do fato típico. Aí você vai ver o fato típico, primeiro substrato do crime, é composto por conduta, anexo, resultado, tipicidade formal, tipicidade material. Ora, eu preciso saber quais são os elementares do fato típico, que é o primeiro item do ponto 5 daquele edital. Então eu costumo dizer que sempre que você estiver estudando para uma prova, você tem que estudar primeiramente o edital. Porque o edital ele vai te dar várias dicas, vários indícios de como é que aquilo pode ser cobrado. E você vai fazer parte da sua preparação em nível estratégico a análise daquele edital. Só que muitos candidatos vão para a prova e nem abriram o edital. Aí querem passar. Aí fica difícil, né, senhores? Então a aprovação ela passa por uma parte teórica, óbvio, né? Ninguém passa sem conteúdo, mas há uma parte estratégica, há uma parte de estratégia, há uma parte de estrutura psicológica, há uma parte de sorte, alguns vão chamar de sorte, outros vão chamar de Deus, cada um chama do que quiser. Quando eu cheguei na minha prova oral do concurso de delegado 2009, delegado do Rio, ora, eu tinha minhas preferências. Eu queria sortear 4 vezes o ponto 1, uma vez o ponto 5, uma vez o ponto 2. Então você tem lá banca de constitucional, eu queria o ponto 1, porque era o que eu mais sabia. Banca de processo, eu queria o ponto 1, porque era o que eu mais sabia. Banca de constitucional, o ponto 1, que era o que eu mais sabia. Então você tem suas preferências. Até administrativo, que eu ministro aula há quase 20 anos, tem pontos que eu gosto mais, tem pontos que eu gosto menos. Tem pontos que eu me dedico mais a estudar, tem pontos que eu me dedico menos a estudar, é natural do ser humano. Sim, administrativo é assim, imagine outras matérias. Então é óbvio que todos os candidatos vão ter um calcanhar de Aquiles. E eu tinha minhas preferências na prova oral. Ora, e aí você acredita no que quiser, mas eu fechei o olho, meti a mão no saco, tirei constitucional, ponto 1, ponto 1, ponto 1, ponto 1, ponto 5, ponto 2. Ou seja, só sorteei os pontos que eu queria. Então, uns vão dizer que foi sorte, outros vão dizer que foi Deus, cada um acredita no que quiser. Mas o fato é, existe, e aconteceu comigo, existe algum grau de uma força que não se explica, que não pode ser explicado pela natureza humana, né? E aí vão chamar de sorte, vão chamar de Deus. O fato é, por mais que eu me dedicasse, aquilo ali está ligado ao aleatório, a algo sobre o qual eu não tinha ingerência. Eu tenho ingerência sobre o conteúdo, estudar 24 horas por dia durante 20 anos e aprender. Sobre isso eu tenho ingerência. Agora eu não tenho ingerência sobre um sorteio. Então, numa aprovação em um concurso, seja ele qual for, tem um viés de conteúdo, sim, mas tem um viés de estratégia, tem um viés de estrutura mental, psicológica, tem um viés de sorte, que alguns vão chamar de Deus.
O problema é que muitos candidatos querem ir para a prova só com o último, né? Só com a sorte. Aí, meu filho, é melhor você jogar 6 números na Mega Sena e acreditar que vai ser sorteado. Porque se você está contando só com a sorte, eu tenho certeza, e posso provar isso para você, que a sorte pode até estar do seu lado como esteve naquele meu dia. Mas se eu não tivesse estrutura psicológica, se eu não tivesse conteúdo, se eu não tivesse uma boa estratégia, por mais que sorte eu tivesse tido naquele momento, quando viessem as perguntas eu não saberia responder, porque eu não teria conteúdo. Então, faça a sua parte. O que você domina? Você domina o conteúdo, você domina uma boa estratégia, você domina a estrutura mental, que muitas vezes foge de você, você procura ajuda de um médico, de um psicólogo, de um psiquiatra, para poder te auxiliar. Muitas pessoas que fazem concurso, eu recomendo, faça terapia, porque concurso é um local de estresse mental, é um local de frustração mental, é um local em que seus desejos são canalizados para ali e outros desejos que também te satisfazem ficam pelo caminho que você tem que abdicar, ainda que temporariamente. E isso leva você para um estado muitas vezes inconsciente de insatisfação. Mas revelar isso para você e enfrentar as reprovações que podem surgir ao longo da caminhada e levar essa frustração para algum lugar é fundamental. Eu vejo muitos candidatos ficando pelo caminho, não porque não tem o conteúdo, não porque não tem estratégia, porque não tem estrutura emocional para aguentar esse período de provação mental. Ou seja, eu fiz terapia, e faço até hoje, o tempo todo que eu estudei para concurso. Faço terapia há mais de 10 anos. Minha psicóloga falava, André, concurso público é uma máquina demoegente, psicologicamente falando. Porque repare, só para te finalizar, 4 pessoas começaram a estudar, João, Maria, Pedro e José. João, Maria, Pedro e José começaram no mesmo dia, local, hora e data. Com o mesmo material, com os mesmos recursos materiais, com o mesmo recurso financeiro, com o mesmo recurso de tempo. Aí com 1 ano passa João, com 1 ano e meio passa José. Agora ficou Maria e Pedro. A partir de agora, Maria está rezando para Pedro não passar, Pedro está rezando para Maria não passar. Porque se Maria passar e Pedro não, Pedro é o burro dos 4. Então, se todos passaram, só você não, você é o burro dos 4. Mas não é questão de ser burro, não. Ora, a questão é que você vai achar que você é o burro dos 4 e essa questão mental precisa ser resolvida por você para que você entenda que você não passou ainda, porque não é porque você é o burro dos 4. Isso não pode ser uma atividade de embotamento que te leve para um lugar de vazio existencial no qual você queira desistir do projeto. Porque está se achando burro, não é por isso. São outras razões que não sabemos, porque as 4 pessoas não são iguais, que fizeram com que eles 3 passassem primeiro e você, se continuar, se tiver estrutura mental, vai passar. Então, eu vejo, senhores, muitas pessoas ficando pelo caminho. Não é por falta de conteúdo, não é por falta de estratégia, não é por falta de sorte ou por de dinheiro, é por falta de estrutura mental. Então, reconheça isso. Se você precisar dessa ajuda, não adianta você me procurar porque eu não sou psicólogo nem psiquiatra. Não adianta você procurar o seu amigo da esquina porque ele não é psicólogo nem psiquiatra. Você tem que procurar profissionais da área de saúde, que são psicólogos e psiquiatras, que vão, na verdade, te orientar para um caminho. Conheço várias pessoas que ficam porque não tem esse suporte, que é um suporte médico de um profissional, e desistem. Aí desistem e vão alegar as mais variadas razões possíveis e imagináveis. Ah, mas concurso não é para mim, nem era mesmo isso que eu queria. Na verdade, era isso que você queria. Mas você vai negar o objeto desejado naquele momento para doer menos, para sofrer menos com aquela sua reprovação. Que foi uma reprovação, que podem vir outras no caminho, mas que se você tiver estrutura mental para suportar essas reprovações, vai chegar uma hora que você vai passar. E suportar isso sozinho às vezes não é possível. Aí você começa a negar o objeto desejado justamente para dizer não é bem isso que eu queria não. Mas é óbvio que era isso que eu queria. Você que procura um caminho, o seu cérebro costuma a economizar energia psíquica para você sofrer menos. Aí você começa a encontrar razões para dizer que não era bem aquilo que você queria, ou que concurso é tudo comprado, ou só passa quem conhece alguém, quando na verdade não é nada disso. Eu não conhecia ninguém e passei em alguns concursos. Reprovei em outros também. Mas por quê? Porque em algum momento fui aprendendo com os erros. E sempre que precisava de ajuda no campo teórico, no campo psicológico, no campo estratégico, eu ia buscar. E lá de cima, falava com um criador lá de cima, com um artífice, para ele me ajudar a fazer a parte dele, já que eu estava aqui embaixo fazendo a minha. Então, senhores, pensem nisso. Talvez essa parte do módulo todo que eu estou dando, com mais de 50 horas, seja a parte mais importante do curso. Porque o que eu estou falando aqui está escrito em algum lugar, você teria condição de aprender sem mim. Agora, essa outra parte, não que você não pudesse aprender sem mim, mas quem está falando aqui é alguém que passou por isso e que não me faz melhor nem pior do que você por isso, mas só um relato de quem vive isso há mais de 15 anos e vejo muitas pessoas ficarem pelo caminho por essa razão. Pense nisso e aí qualquer coisa você me escreve aí no inbox, tá bom? Um abraço e vamos continuar aqui nessa aula. Bom, então, eu falei tudo isso para falar acerca da natureza jurídica da agência reguladora. E na natureza jurídica da agência reguladora, melhor, da taxa de regulação,
cobrada pela agência reguladora, lá no edital de delegado do Rio, 2012, tá? Qual é a natureza jurídica dessa taxa? E quando a gente pergunta a natureza jurídica da taxa de regulação, joga na tela, por favor, o que eu estou querendo saber? Se essa taxa aqui tem natureza jurídica encontrada, né, estipulada no artigo 145, inciso 2º da Constituição Federal de 88. Se você abrir, volta para mim, o artigo 145, inciso 2º da Constituição, você vai ver que lá tem uma tal de taxa que você estudou lá no direito tributário, taxa espécie de tributo. Lembra de tributário? Tributo corrente tripartida. 3 espécies de tributo: imposto, taxa e contribuição de melhoria. Essa taxa que está aqui no 145.2, quando você estuda isso em tributário, ela tem 2 fatos geradores. Quais são os fatos geradores da taxa espécie de tributo? Regular exercício do poder de polícia administrativa e a prestação de um serviço público obrigatório e ut singuli, ou seja, compulsivo e ut singuli. Então, esses são os 2 fatos geradores da taxa espécie de tributo. Repetindo, o regular exercício do poder de polícia administrativa e 2, a prestação de um serviço público compulsório, de prestação compulsória, sendo certo que seria um serviço ut singuli, que a gente vai estudar, se você não sabe o que é, a gente vai estudar na aula de serviços públicos. Mas o fato é, então para que eu diga, pergunta de prova oral para delegado, candidato, as agências reguladoras podem cobrar uma taxa de regulação, que tem fundamento, por exemplo, no artigo 47 da Lei 9472 de 97, como está aqui na tela atrás. Esta taxa tem natureza jurídica de taxa espécie de tributo? 145, inciso 2º da Constituição? Senhores, para você responder isso, joga na tela, vou pegar aqui uma tela em branco, a gente tem de saber o seguinte, olha, estamos aqui tratando de agências reguladoras. E dentro do campo das agências reguladoras, nós temos classificações de agências reguladoras. Agências reguladoras, note bem, agências reguladoras que vão regular serviço público. Então, a agência reguladora que vai regular uma atividade classificada como serviço público e a agência reguladora que vai regular uma atividade econômica propriamente dita, PPDT, que não é serviço público, é uma atividade econômica propriamente dita. André, poderia me dar um exemplo? Ora, se eu pensar, por exemplo, na ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é regida pela Lei 9427 de 97, assim como a Anatel, né? Essa agência reguladora, ela está regulando serviço público, porque energia elétrica no Brasil é considerada serviço público por opção constitucional. Está lá na Constituição, no artigo 21, que é, inclusive, de competência da União, prestar esse tipo de serviço público. Já a atividade econômica propriamente dito, se eu pensar, por exemplo, na Ancine, a Agência Nacional de Cinema. Cinema não é serviço público, é uma atividade cultural explorada pela iniciativa privada. Mas a Ancine é uma agência reguladora que está regulando, então, uma atividade econômica propriamente dito. Outro exemplo, a ANS suplementar. A ANS suplementar, volta para mim, a atividade, senhores, de saúde, ela só é considerada serviço público quando prestada pelo Estado. Quando não é prestada pelo Estado, ela é atividade econômica propriamente dita. Ora, se eu sou médico, junto com mais 5 médicos, resolvo abrir uma clínica, eu não preciso do consentimento do Estado para isso. O Estado não precisa me delegar, porque o Estado não tem a titularidade dessa atividade. Só é serviço público quando prestado pelo Estado. Se não for prestado pelo Estado, é atividade econômica propriamente dita. Então, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, ela regula uma atividade econômica também, que é a atividade de saúde quando desempenhada por empresas privadas. Então, eu preciso que você entenda que existem 2 tipos de agências reguladoras. Agências reguladoras que regulam serviços públicos e agências reguladoras que regulam a atividade econômica propriamente dita. Para você entender a natureza jurídica daquela taxa de regulação, é fundamental que você saiba isso aqui. E também é fundamental que você saiba o seguinte, ó, um outro conhecimento de uma outra parte da matéria. Joga na tela. Quando falamos de poder de polícia, nós vamos estudar isso mais à frente, poder de polícia administrativa,
Um dos fatos geradores do 145, inciso 2º da Constituição Federal, que é a taxa espécie de tributo, ora, taxa espécie de tributo tem como fato gerador, 145.2, eu falei que eram 2 fatos geradores, um deles é o regular exercício do poder de polícia administrativo. Só que você precisa saber do seguinte, quando eu falo de um vínculo jurídico entre o Estado e o administrado, sendo certo que naquela hipótese o Estado estaria prestando um serviço público ou desempenhando uma atividade oriunda do poder de polícia, o poder de polícia é uma atividade estatal, está no artigo 78 do Código Tributário Nacional. É uma atividade estatal que, limitando ou disciplinando direito e interesse, regula a prática de um ato de abstenção de fato. Então o artigo 78 do CTN diz que poder de polícia, a gente vai estudar isso numa aula própria, poder de polícia é uma atividade estatal que, limitando ou disciplinando direito ou interesse, regula a prática de um ato ou abstenção de fato. Então o poder de polícia ele vai restringir liberdades públicas, direito à liberdade, direito à propriedade, vão ser restringidos para que a sociedade possa conviver de forma harmônica. Sabemos que os direitos fundamentais não são absolutos e o poder de polícia ele coloca limites ao exercício do direito individual, à liberdade e à propriedade. Então o poder de polícia, através de ordem de polícia, consentimento de polícia, fiscalização de polícia, sanção de polícia, que é aquilo que nós chamamos de ciclo de polícia administrativa, vai restringir liberdades públicas em homenagem à viabilidade da vida em coletividade. Então, senhores, nesse diapasão, nesse contexto, atividades entre mim e o Estado, vínculos jurídicos, vão surgir aquilo que a doutrina chama de relação de sujeição, relações de sujeições genéricas e relações de sujeições específicas entre mim e o Estado. Eu posso estar atrasado por um compromisso para levar minha filha no colégio, para levar minha filha ao médico, e eu saio correndo, só que eu me deparo com um sinal vermelho. Uma ordem de polícia, pare, prevista no Código de Trânsito Brasileiro, que é uma norma de polícia administrativa. Se eu avançar, eu vou ficar sujeito a uma sanção de polícia administrativa. Então, meu direito à liberdade naquele momento vai ser cerceado por um comando estatal. Mas como é que eu sei que essa minha relação com o Estado aqui, eu estou me sujeitando a um comando estatal? Então, uma relação de sujeição. Só que é uma relação de sujeição inespecífica, é uma relação de sujeição genérica. Então o poder de polícia, grave isso, porque isso vai nos ajudar quando chegarmos ao poder de polícia. As relações no poder entre o Estado e o particular, de sujeição, das liberdades públicas que pertencem ao particular, que devem em alguns momentos se sujeitar a comandos estatais, essa relação jurídica é uma relação jurídica de sujeição genérica. Há outras relações de sujeição que são específicas, com o poder público, como, por exemplo, aquelas oriundas de um contrato administrativo que eu celebro com o poder público. Uma relação de sujeição advinda de um regime jurídico do servidor estatutário. Ali são relações de sujeição, mas são específicas, não são genéricas. Valem só para mim, que tenho aquele vínculo jurídico com o Estado. Então, o vínculo jurídico que me faz submeter ao Estado em determinadas relações de sujeições oriundas do poder de polícia são relações de sujeições genéricas. Isso vai nos auxiliar na aula de poder de polícia de novo. Mas lembre disso. Ora, por que eu preciso disso? Com base nisso, eu vou matar esta pergunta aqui de prova. Relações de sujeições genéricas. Onde é que eu tenho aqui uma relação de sujeição genérica? Ora, quando a agência reguladora regula um serviço público, como é o caso da ANEEL, cobrando uma taxa de regulação para regular o serviço público de energia elétrica, se é serviço público, aqui existe um contrato entre a União e a concessionária de serviço público. Então, se há um contrato aqui, se há um contrato, há um negócio jurídico, existe uma relação de sujeição, mas não é genérica. Não é genérica, é uma relação de sujeição específica. Então, se é relação de sujeição específica, essa taxa não é oriunda do poder de polícia. Porque o poder de polícia, ele vai disciplinar relações jurídicas cujas relações de sujeição sejam genéricas. E aqui estou em contrato de concessão entre concessionária e poder concedente, que seria a União, sendo regulada pela agência reguladora, a ANEEL, cobrando taxa de regulação. Só que no outro caso, quando a Ancine cobra uma taxa de regulação de uma empresa regulada na área de cinema, por exemplo, aqui é uma atividade econômica. Essa empresa de cinema não precisa de consentimento, de contrato de concessão para desempenhar a atividade. Mas o Estado regula em virtude da relevância da atividade e cria uma agência reguladora para isso. A mesma coisa para a saúde. E vai cobrar uma taxa de regulação. Só que aqui não tem vínculo jurídico específico, porque aqui não tem contrato de concessão entre a União
e a pessoa jurídica de direito privado, no caso aqui a atividade empresarial, a sociedade empresária, porque ela pode desempenhar e explorar a atividade por não ser serviço público. Só que ela vai cobrar essa taxa também. Só que essa taxa, nesse segundo caso, tem natureza jurídica de tributo. Porque aqui é oriunda do exercício do poder de polícia administrativa com base no 145.2 da Constituição, cujo um dos fatos geradores da taxa é o regular exercício do poder de polícia. Então, neste caso, essa taxa tem natureza tributária e essa segunda aqui, ou foi a primeira que eu falei, não tem natureza tributária, tem natureza de preço contratual. Tudo bem? Então, aqui a natureza é preço contratual, aqui a taxa espécie de tributo. Isso está especificamente previsto no edital para delegado de polícia. E qual a importância de saber se é, por exemplo, tem natureza de tributo ou não? Porque se tiver natureza de tributo, vai se submeter aos princípios do direito tributário, que você já estudou em tributário, como o princípio da anterioridade, como o princípio da legalidade estrita, entre outros princípios que orientam o direito tributário. Se não é tributo, não se submetem aos princípios do direito tributário, ok? Com isso, então, a gente fecha o ponto agências reguladoras e no próximo bloco começaremos a análise das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Guarde os senhores lá. Um abraço, fiquem com Deus.